Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o melhor podcast de esporte da região. Aqui você encontra tudo sobre os benefícios para a sua saúde nas diferentes modalidades esportivas. Eu sou o Dilo, especialista em medicina e nutrologia esportiva, e tenho aqui meu parceiro aqui, André, personal trainer, educador físico. E André, hoje a nossa convidada é braba, hein? Com certeza. Hoje é especial, galera. Boa tarde aí para todo mundo. Estou muito animado para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. É uma menina que largou tudo para viver um sonho esportivo e primeiro lugar no ranking brasileiro na sua categoria feminino de 30 a 34 anos. Então, vocês já podem estar imaginando aí, a gente fez muita propaganda, quem não estava por dentro aí perdeu, mas agora chegou a sua hora de poder conhecer a nossa amiga aqui, Ana Lídia. É isso, galerinha! Muito boa tarde a todos. Primeiramente, é um grande prazer, Dr. Dilo, Andrezão. Bem-vinda. Obrigada, assim, para mim é uma grande honra, né, estar aqui nesse segundo podcast, né, dando, assim, esse início a um trabalho sensacional, né, primeiramente parabenizá-los por essa iniciativa tão bacana envolvendo o esporte, saúde, bem-estar, que são os temas mais importantes, acredito eu, da nossa vida como um todo, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui como atleta, dividindo um pouquinho da minha experiência, do meu legado, da minha motivação, do meu entusiasmo, para contagiar toda essa galerinha aí por volta. E assim, além de tudo também, né, estar com duas feras que eu vim pequeno, que meu Deus do céu, hoje está um grande homem, e Dr. Dilo, um grande amigo da família, né, a gente tem um carinho muito especial, então é uma história muito antiga, e estar aqui hoje para mim é um grande privilégio. Muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando. Ana Lídia, a gente que agradece muito a sua presença. Pode ter certeza que você vai tornar esse podcast maior ainda. Que bom, fico feliz. Assim, a gente te admira muito. Eu estava falando aqui em off, né, que eu sou seu fã. E não somente seu, mas da sua família toda também. Sim, eu tive esse privilégio de conhecer a sua família toda. E eu adoro quando eu vejo o seu pai lá na recepção, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, e sempre que ele vai lá consultar comigo é uma alegria, e sempre a gente troca uma ideia ali muito legal, e no final ele sempre tem aquele carinho de orar por mim, pela minha família, pelo meu trabalho. Sim. Então eu sou um grande fã seu e do seu pai e de toda a sua família também. Fica muito feliz. Assim, ele sempre chega lá em casa falando: fui em Dr. Dilo, olha, falei de você. Eu falei: com certeza, pai, obrigada. Um grande figura. Então, Ana Lídia, vamos lá. Assim, eu já te conheço há muito tempo, né? E assim, quando eu fui ver você no Instagram, eu vi uma outra Ana Lídia, né? Sim. Como é que começou a sua trajetória no esporte? Como é que foi a sua história dentro do esporte? Como é que começou isso? Vamos lá, tentar resumir tudo isso muito breve, né? É uma história que eu sou super fã em contar. A gente, na verdade, traz uma veia esportiva com a gente já desde cedo, né? E lá na igreja a gente acompanhou retiros, né? Era sempre voltado a esporte, mas dentro de casa sempre aquela influência, né? Daquela preocupação do esporte em si, do que vai dar, que a gente carrega isso até hoje, nos dias de hoje. A gente vai tentando quebrar um pouco desse preconceito, né? Quanto a viver do esporte, que a gente sabe como é difícil. Então, essa veia sempre existiu. E a gente foi tendenciando a buscar esses conhecimentos, né, através dos estudos e tudo mais. Mas antes disso, a gente teve uma trajetória diferente. Eu me formei em administração para buscar outros caminhos, meio que para provar que a gente poderia ser outra coisa além do só esporte, né? Que a gente carrega esse peso, né? E aí eu fui conduzindo essa minha trajetória, eu trabalhei em empresas e tudo mais, mas o esporte nunca me deixou, entendeu? O Dr. Dilo, ele sempre esteve comigo. Não importava, eu trabalhava, chegava cedo, antes de eu fazer minha atividade. Eu priorizava a minha saúde e o meu bem-estar, porque o esporte me move. Então, de uma certa forma, era aquilo que me conduzia a dar o meu melhor para tudo que eu fazia, né? E, de certa forma, eu fui buscando, incentivando, influenciando sempre, sim, com o meu jeito. E muitos falavam, mas por que você não vive disso? Eu falo, então, mas é porque é difícil a gente viver disso e tal. E chega uma hora que a gente, né,
precisa tomar uma decisão, né? E foi quando eu tomei essa decisão, num período que a gente teve de pandemia, né? E aí deu essa virada de chave. Antes disso, você praticava o quê? O que você fazia? Muita coisa. Aproveitando esse gancho, eu fui jogadora de vôlei de Macaé, né? Cheguei ao profissional e justamente quando a gente chega numa determinada tomada de decisão, a gente sempre pesa aquela questão, né, financeira, o que vai ser a nossa vida. Então, eu cheguei a participar de Superliga, eu fui campeã estadual pelo infanto, pelo juvenil, aqui no Macaé Esporte, quando a gente estava bombando com Oi Macaé. Não sei se vocês lembram que o Juquinha vivia lotado, aquele movimento sensacional. Então, eu cheguei a estar envolvida nesse time, mas ainda convivia com esporte e trabalho, né? Esporte e trabalho. E aí, carreguei essa questão do vôlei, que também é a minha paixão. Enfim, futebol, a gente fazia de tudo um pouco, né? Jogava futebol? Que isso, jogo muita bola. Cuidado aí, Marta, que se cuide. Marta que se cuide. Se não der certo no triatlo, quem sabe? Brincadeiras à parte, mas sempre tendenciei para o fator esporte. Tudo que relacionava a atividade física em si, eu estava ali presente. Então, eu sempre... não tinha como, né? Não tinha como dar diferente, né? Então, aí, como é que foi essa sua transição para o triatlon? Como é que... O triatlo é um esporte aparentemente ainda muito novo, né? Eu costumo dizer que é novo, não por ele ser novo, ter começado agora, novo das pessoas tomarem conhecimento do que é o triatlo em si hoje em dia, né? Hoje eu fico feliz, abrindo um parênteses, de que o triatlo já consegue estar dentro da nossa casa, assistido através de um canal de YouTube, numa competição grande. Antes a gente mal sabia que era triatlo, talvez... André, que é mais novo, sei lá, nunca tivesse ouvido se não tivesse feito esporte, né? Então, assim, o triatlo ele começou na minha vida na pandemia, é muito recente, só tem 2 anos pra cá que eu foquei nesse esporte como um todo, porque ele já era, o triatlo como tem 3 modalidades, acabava que eu já corria, eu já meio que pedalava, que todo mundo tem uma bicicletinha, algo assim, né? E natação, que sempre fez parte da minha vida também. E aí depois, quando veio a pandemia, que a gente ficou meio que limitado a lugares fechados, que eu fui meio que desabrochando para o triatlo como um todo. Legal. E dentro do triatlo, quais são as categorias que existem no campeonato e qual que você participa exatamente? Na verdade, o triatlo ele é dividido em provas curtas e provas de longa distância, né? Tem o sprint, que hoje a modalidade na qual eu represento, que é uma prova de 750 metros de natação, 20 de bike e 5 de corrida. É uma prova curta, né? Sprint já o nome já diz. Então, ela tem o sprint e tem o olímpico, que é o dobro de distância do sprint, né? E assim é dividido o triatlo. Então, geralmente, quando as pessoas buscam o triatlo para iniciar, a tendência, essa foi a minha escolha, não que seja uma regra, eu escolhi começar do começo, de fato, né? Meio redundante, mas assim, começar a viver experiências que eu pudesse sentir até onde eu poderia chegar, porque hoje você tem provas de triatlo chamado Iron Full, que é longa distância, são 42, é uma maratona praticamente de corrida, 42 quilômetros, 180 de bike e 3.500, 3.900 de natação, desculpa. Então, é uma prova muito longa e para você chegar num ritmo desse, requer uma dedicação e uma vivência que eu escolhi começar do início. Então, assim, o triatlo... eu ainda também estou descobrindo e podendo vivenciar do início um pouquinho dessa experiência que é o triatlo, que não é fácil, mas acredito que nada é fácil, né? A gente tem que buscar essa força, né? Basicamente isso. Então, já que você está falando de início, né? Que você começou através do sprint, né? Que Sim. Muitas pessoas que iniciam o triatlo começam também através dessa modalidade, que é uma modalidade mais curta, né? Isso, mais curta. Isso. E assim, para quem, por exemplo, admira o triatlon, mas nunca começou. Por exemplo, teve uma prova há pouco tempo aqui Sim, em Macaé, né? Inclusive foi bacana você falar dessa prova, aproveitando esse gancho. Eu estou mudando de modalidade, na verdade, né? Eu estou dando abertura à modalidade olímpico, que é uma distância um pouco maior do sprint. Então, nesse ano, eu já estava treinando para que eu fizesse essa mudança de chave. Quando aconteceu essa prova de Macaé, eu fiquei muito feliz.
Isso é um assunto para mais de metros, é muito legal, eu fico muito feliz em poder dividir isso. E o meu sonho era que meus pais pudessem sempre vivenciar um pouco dessa minha experiência. E como as provas eram muito longe, nunca foi possível, né? Para que eles pudessem entender como é que funciona e tudo mais. E quando veio essa notícia da prova aqui em Macau, eu falei assim, caramba, vai ser a chance dos meus pais verem, tá lá na linha no portal de chegada e tal. E um mês, se eu não me engano, 2 meses no máximo, né, da prova acontecer, não, semanas, um mês por aí, né? Eu treinando para fazer uma prova no Rio, que eu ia fazer uma prova treino, eu caí de bike. Caí, e como nunca tinha acontecido, eu nunca tinha me acidentado, nunca na vida, nunca tinha quebrado nada, eu tive a infelicidade de quebrar a clavícula. E aí, quando eu caí, eu falei, Deus, a gente que tem nossa fé, independente de religião, a gente, nesse momento de dificuldade, só entrega para ele, entende que ele tem o melhor para ser feito e teve um propósito nisso tudo. Mas também a gente tem nosso lado humano, que na hora a gente fala assim, caramba, todos os nossos planos, o que eu desejei que meus pais vissem, mas de fato... Mas passou isso tudo na sua cabeça na hora? Assim? Tudo, porque era tudo que eu estava desejando naquele momento. Talvez nem eles saibam dessa grande responsabilidade que eu idealizei para que isso acontecesse, né? Também não divido muitas dessas emoções para a gente não sofrer por antecipação, né? E aí, na hora que eu sentada lá, Dilo, na hora lá no Cantagalo, aqui, quem é de Macaé, já faz esse percurso, a gente faz Cantagalo e volta até o Galo ali, mais ou menos, dependendo da quantidade de tempo do treino de cada um. Quando eu caí na estrada, eu falei, nossa, foi todos na estrada mesmo? Foi na estrada. De asfalto? A estrada de asfalto, mas na lateral não tem acostamento, né? Sim, então tem umas obras ali de poste, um pouquinho de areia, assim, brita, que fica já com chuva, acaba ficando endurecida, e viram uns morrinhos assim. Enfim, aí eu me distraí em algum momento para desviar muito rápido em velocidade, eu passei no montinho e acabei capotando e sofrendo esse acidente. E veio tudo assim à tona, caiu meu mundo, né? Prova em Macaé, expectativas frustradas total. Eu falei assim, treinamento pesados. Eu falei, caramba, e agora? E aí é aquele momento da gente ser atleta de fato, né? De ter a cabeça forte e aceitar o que aconteceu e ir para cima e encontrar soluções de uma outra maneira, né? Isso foi quando exatamente? Foi agora, 18 de abril. Muito recente. Muito pouco tempo. Então, eu tô voltando de lesão. Inclusive, ainda tem essa... tô voltando de lesão. E aí, eu já tinha mapeado o Mundial, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas, então, a prova de Macaé veio para trazer essa energia para a cidade, para trazer um pouquinho do esporte, né? A gente tá falando, na verdade, de conhecimento sobre o triatlo, então foi um marco muito grande para nossa cidade, aproveitando a parabenizar a Prefeitura Municipal de Macaé, a Secretaria de Esporte, a FETERJ, que é a Federação de Triatlo do Rio de Janeiro, todos que estavam envolvidos para trazer essa prova para cá, que foi lindo demais. Acredito que todos tenham... no início, todos ficaram assim, meu Deus, como é que vai ser? Trânsito. Inclusive, os atletas que não são de Macaé tiveram muitas resistências para ter vindo para cá, por questões de logística, é uma cidade que eles não conhecem e tal. Mas, no final, deu tudo certo e, contudo, eu acabei recebendo o privilégio de ser embaixadora da prova, mesmo machucada. Eu fiquei com a tipóia, né? E pude fazer parte da federação ali como um todo, estar com os atletas. Isso somou muito para mim, para o meu crescimento também como atleta, porque o atleta não é só quando você está na batalha ali do campeonato, né? Mas ser atleta é no seu dia a dia, onde você supera todas as suas dificuldades desde a hora que você acorda, né? Então, Esses atletas que vieram, você conhece eles por onde? Eles são conhecidos regionalmente ou no Brasil? Inclusive, foi uma prova estadual, né? Que acontece no Rio de Janeiro. Essa prova acontece, tem um calendário anual para essa prova. E, inclusive, uma data dessa prova a Federação de Triatlo, a Confederação de Triatlo do Brasil, usa essa prova para ser uma etapa do estadual, né, do brasileiro, que é o somatório dessas etapas, vai para o Mundial, que é onde depois a gente entra. Para vocês não ficarem muito confusos. Então, a FETERJ, que é a Federação de Triatlo do Rio de Janeiro, tem um calendário anual de provas que ela promove
é basicamente no Rio de Janeiro, mas tange a outras cidades, como aconteceu em Macaé, tudo dentro do Rio de Janeiro, por ser, né, do estado do Rio. Então, esses atletas aqui da região e de outros lugares vêm para poder fazer, porque é a oportunidade que a gente tem de participar de provas, né? Que não são muitas que tem, e as que tem, os triatletas ficam doidos para participar, né? Inclusive os novos, né? Que aqui em Macaé, aproveitando ainda a prova de Macaé, muitas pessoas se despertaram, que já nadavam, que já corriam, e que, nossa, eu quero fazer, e viveram experiências incríveis de poderem participar do primeiro triatlo sprint aqui na cidade. Foi bem bacana acompanhar isso. A gente teve junto como embaixadora com esses atletas ansiosos, na expectativa de vivenciar essa primeira prova, e foi incrível demais poder passar um pouquinho dessa experiência para eles. E Ana Lídia, assim, você estava falando sobre essa prova de Macaé e que isso acabou despertando em muitas pessoas a vontade de competir, de conhecer melhor o triatlon. Eu fui uma dessas pessoas que, quando eu soube... Ai, que bacana. Eu falei, cara, uma chance de poder participar. Ai, que bacana. Só que eu falei, pô, eu tenho que me preparar, que eu não tenho a menor condição, do jeito que eu tô, participar de uma prova de triatlon. Mas, assim, eu acredito que outras pessoas também, sabe, despertou essa... Sim, porque deu esse acesso, né, para poder entender. Não era um bicho de 7 cabeças. Eu consigo me condicionar, eu consigo fazer um trabalho bacana. Pô, eu já corro aqui na orla, já tenho um ritmo de condicionamento. Então, assim, trouxe uma visão muito acessível pra gente, né? E qual conselho você daria para aquela pessoa que já viu provas e que admira esse esporte? Começar? Qual o primeiro passo para a pessoa começar? Eu sempre me preparei assim para essas perguntas, porque eu falava assim, caramba, quando me perguntarem o que eu vou falar a respeito disso. E tecnicamente, também por ser da área, a primeira coisa hoje, quando me perguntam como eu faço para começar, eu falo, você precisa procurar uma assessoria de triatlo. Hoje em dia, o que seria uma assessoria de triatlo? Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, inclusive online, né? Devido a essa pandemia, a gente teve muito acesso online. Então, aqui em Macaé, nós possuímos 2, 3, algumas assessorias relacionadas a esse apoio e suporte para pessoas normais, que eu digo normais, de vidas normais, a ingressarem na atividades pela corrida, pela natação, pela bike, formando, assim, atletas que possam participar, inclusive que teve aí também a Maratona do Rio de Janeiro, uma prova linda, que eu tive o privilégio de estar lá também para apoiar, para torcer, emocionar. Eu vi muita gente de Macaé. Muita gente, porque o Dr. Dilo traz essa sensação de saúde e bem-estar, que de fato é o que a gente está aqui discutindo e trazendo essa pauta, usando a minha experiência, a experiência de vocês, para a gente influenciar pessoas a darem o primeiro passo, a terem uma saúde ok, uma qualidade de vida lá no seu consultório, no seu estúdio, na academia, onde a gente estiver, proporcionar esse ganho para as pessoas, a darem o primeiro passo, né? Acho que essa é a tangente do esporte, isso que a gente tem que passar de certa forma e trazer de benefício, porque a vida de atleta, ela é passageira, é muito rápida. Vai chegar a idade, vai chegar outras complicações, e a gente precisa, nesse momento, fazer um legado que seja à altura de contagiar outras pessoas. Isso eu carrego muito comigo, assim, nessa minha experiência. Entendi. Então, Ana Lídia, a pessoa que, por exemplo, quer começar, ela pode te procurar, por exemplo? Sim, a mim sim. Hoje em dia eu não tenho ainda, mas talvez, sendo os planos de Deus, acredito que é um caminho, sim, da gente ter uma assessoria. A assessoria Team Galerinha, inclusive depois a gente vai falar, tem brindes aqui do Team Galerinha, galera, participa aí, que a gente tem aqui, trouxemos alguns brindes, depois a gente mostra para vocês, mas hoje eu já criei, Dilo, Doutor Dilo, desculpa, porque tem uma liberdade aqui. Deixa o doutor lá no consultório. Então tá. Eu criei uma forma de também ajudar pessoas com um desafio 5K do Galerinha, aproveitando essa oportunidade para falar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo. É uma forma muito acessível de você começar. É uma planilha com orientações semanais de como você vai introduzir a atividade física na sua vida, começando a caminhada, depois um trote, e assim chegar a um objetivo final que eu preparei para ser 5K hoje. Depois 10, depois 42, assim a gente vai crescendo. Então, se hoje alguém me procurar, com certeza eu vou
orientar para que compre ou adquire o desafio do Galerinha 5K, que está lá na minha bio. Você que está me assistindo, entra lá no meu Instagram, lá na minha bio você tem todas as informações, você pode começar hoje, porque a vida é hoje, não deixa para depois não. E ali você vai começar a corrida, que é o primeiro passo, né? Mas do triatlo em si, a minha orientação para quem quiser, estiver ouvindo a gente, eu quero fazer um triatlo, procure uma assessoria de triatlo. Temos várias aqui em Macaé, temos diversas na internet, inclusive a minha não é de Macaé, a minha é de Goiás, Goiânia, então não tem limites para você alcançar os seus sonhos. Então você quer começar, corra atrás, primeiro passo de uma assessoria. São capacitados, técnicos, professores capacitados para fazer você evoluir gradativamente de acordo com o seu objetivo. E qual que é o seu Instagram para a galera saber aí? Meu Instagram, ana.lidiacarneiro, facinho, entra lá, vulgo galerinha, é um bordão que a gente criou, e isso é muito bacana, que onde eu tô correndo, galerinha, eu falo, então a gente se identifica assim, uma particularidade muito bacana, para quem não sabe. A minha mãe sempre falava assim, minha mãe é muito engraçada, né? Eu abrindo parênteses, né? Se ela estiver me ouvindo, beijo, mãe. Ela é uma querida. Ela costuma dizer que eu quero fazer ela da mãe do Paulo Gustavo, né? Porque ela é muito engraçada com essas questões, mas eu falo, não, mãe, tudo bem, vou te poupar disso. E ela falava assim, minha filha, vão te chamar de galerinha, você não vai ter nome. Eu falei assim, mãe, mas esse é o objetivo, porque as pessoas precisam identificar a mim com galerinha que faça sentido de alguma maneira. Então é isso, hoje em dia é galerinha, eu sou muito feliz em ser galerinha e representar isso aqui na cidade de Macaé e aonde eu estiver, no mundo inteiro, na Alemanha, que é a nossa próxima etapa. Ô, Ana Lídia, aí beleza, você falou, a pessoa começou, ela procurou uma assessoria, ou ela entrou no seu Instagram, ela adquiriu ali o desafio 5K, beleza. Mas e a bike, cara? Como é que... Porque esse é uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que seja de muitas pessoas que também querem começar o triatlo, que assim, para mim a bike é o maior desafio. Porque assim, existem bicicletas e bicicletas, né? Então, para a pessoa que está começando e de repente não tem muita grana para fazer um investimento, que são bicicletas caras, sim, né? sim. O que ela pode fazer? Boa pergunta, doutor Dilo. Vamos nós. Eu sempre vou relatar aqui coisas que eu... Vai preparando essa resposta aí. E galera, você que está assistindo aí no ao vivo, que está no YouTube, a gente vai fazer o seguinte, você guarda a resposta aí sobre as bicicletas. Não, tá guardado. Ela trouxe aqui umas lembrancinhas. É da galerinha isso aí? Isso, o que eu tô usando também com as frases do galerinha, porque depois a gente fala mais sobre isso. Eu criei várias frases de motivação, frases de incentivo. Então essa aqui é alegria, energia e gratidão, mas tem cabeça forte, corpo duro, cadê o sorriso? Enfim, diversas frases eu transformei em bonés, roupa de ginástica, enfim. Então, galera, é o seguinte, se você fizer uma pergunta aqui no chat agora, a primeira pessoa que fizer a pergunta aqui pra gente trazer aqui no podcast sua pergunta, você vai receber de brinde uma dessas viseiras lindas do Galerinha. Do Galerinha aí, ó, que a Ana Lídia trouxe. Então é sua oportunidade de participar agora e de mostrar que você está assistindo aí a gente também, apoiando o canal, tá bom? Agora a resposta à pergunta do Dilo aqui em relação às bikes da galera que quer começar, como que elas podem fazer em relação Andrezão, a isso? Boa pergunta, doutor Dilo. Essa aí é um bicho de sete cabeças que muitas das vezes as pessoas colocam como empecilho ou acham que seja um empecilho para começar, né? Na verdade, a gente precisa ter uma bike simples, não precisa ser uma bike ultra mega extraordinária para agora. Como eu estava dizendo, eu sempre costumo falar coisas que eu vivi, experiências próprias. Então, quando eu comecei, eu olhei e falei assim, exatamente como você falou, como eu vou fazer com essas bikes super caras, onde eu vou encontrar alternativas? E assim eu tive uma amiga que é até uma das donas de uma assessoria aqui de Macaé, ela me emprestou a bike dela, eu nunca vou esquecer, sou super grata. A Liana Gomes, muito obrigada por esse incentivo, esse apoio, porque a gente tem que ser grata e honrar as pessoas que ajudaram a gente no nosso caminho. Ela me emprestar uma bicicleta realmente é uma coisa assim que você precisa, né? E é uma nave. Exato. Aí eu falei, caramba, agora eu entendo. Mas se você quiser me emprestar, eu te empresto. Enfim, brincadeira. Então ela me deu essa primeira oportunidade desse primeiro acesso para eu sentir, porque não é só a bike.
é uma sapatilha, tem todo um adereço ali para você estar em cima de uma bicicleta em segurança. Então, logo em seguida, a gente foi indo, falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Então, a gente conseguiu uma bike bem barata, uma bike de entrada, que a gente chama, para que a gente pudesse começar. Então, essa é a minha dica para você e qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que queira ingressar no triatlo, não deixe escapar essa oportunidade com receio de não ter uma bike extraordinária. Comece com a bike que está lá na sua garagem, que eu tenho certeza que tem uma bike lá, uma bike de repente antiga. Comece com ela, porque você precisa ter o seu condicionamento, né? Criar um condicionamento ali na bike, que é um condicionamento diferente de uma natação, de uma corrida. Então, o meu conselho é: comece com aquilo que você tem. Se você não tem nenhuma na sua garagem, adquira uma bike de entrada. Aproveitando, se vocês me derem essa oportunidade, falando em bicicleta, eu não posso deixar de dizer do meu patrocinador também oficial, New Bike, que está aqui comigo também, ó, na minha roupa. Que New legal. Bike é uma loja de bicicleta que fica aqui na Avenida Ayrton Senna. Uma loja com uma estrutura muito bacana, com vestuários também, com vendas de bike, manutenção. E é lá que eu cuido da minha bicicleta e tudo que eu preciso. Precisamos de ter segurança na bike, que a gente tá ali em cima de 2 rodas, é a nossa vida. Então, New Bike, muito obrigada pela sua parceria de sucesso junto com a galerinha. E se você ainda não tem sua bike e quiser começar, pode correr lá na New Bike, tem o desconto do galerinha, a gente consegue. Falar a sua, você vai comprar lá. Então, eu até, assim, tava, assim, um conhecido meu que jogava tênis e tal, e aí eu encontrei e falei, rapaz, você tá sumido, cadê? Começou na bike. Largou a raquete, ele, cara, tô apaixonado pelo triatlo. Que bacana. Tô competindo e tal. E aí eu tava conversando com isso, ele falou que o investimento que ele fez na bike foi, assim, tipo 50 mil. Isso ainda tá baixo, né? Ainda tá baixo. Ainda tá baixo. Hoje em dia, doutor Dilo, a dimensão que o triatlo tomou... Na verdade, se a gente voltar um pouquinho na história, o triatlo é um esporte caro desde sempre, né? A gente costuma dizer que é um esporte de rico. E eu costumo dizer que eu tô nele na raça, porque não importa se é de rico, se não é, a gente tem que fazer aquilo que realiza a gente, né? Então, desde lá de trás, era difícil de você ver pessoas... Né? Sempre foi. Porque é diferente do futebol, que você tem um campinho ali na rua de casa, uma bola de papel, você sai chutando, tá tudo certo. Não era um esporte que requer um investimento. Então, não vamos até agora no momento, porque tá na moda. Lá atrás já era nivelado, já eram pessoas que tinham condições de ter. Hoje em dia, graças a Deus, deu acesso pra gente ter possibilidade de regresso nesse meio. Mas hoje não tem limite para preço de bike. Hoje um jogo de roda é quase um preço de uma bike, 10 mil, 20 mil. Um jogo de roda de carbono, uma bike lá de 100 mil e assim vai. Então, assim, tem para tudo. Mas o que eu sempre costumo dizer, não se limite a isso. Apenas comece, realize, que você consegue. E ao longo da sua trajetória vai acontecendo essa evolução, né? Eu comecei com uma bike de R$800, uma bike de entrada, e hoje, graças a Deus, estou conseguindo dar os meus passos. Ainda não estou com a bicicleta mais top, mas é a mais top porque está comigo e depende da minha perna. E se eu tenho 2 pernas, eu faço ela ser top. E a gente faz isso acontecer, entendeu? Legal. Basicamente isso. Então, já que você está falando assim da sua perna, né, que talvez assim, existem bikes assim superiores e tal, mas você compensa com a sua dedicação, com o seu treino, né? Como é que é a sua rotina de treino? Assim, boa. Porque uma dificuldade que eu vejo, teve uma vez que eu estava lá em Florianópolis, que eu fui até para uma clínica de tênis, e aí eu peguei um Uber e o cara praticava triatlo. Em Florianópolis parece que todo mundo faz triatlo. Floripa respira triatlo. As grandes provas estão lá, né? E o cara, assim, o grande desafio que eu fui conversando ali com ele durante o trajeto foi conciliar a família, ele trabalhar de Uber e treinar, cara. E aí ele tinha uma coisa muito doida, ele treinava de noite, às vezes treinava de madrugada, e era uma coisa assim que ele, tal dia ele nadava, outro dia...
Como que é esse desafio de você conciliar tudo? Assim? Odila, é uma boa pergunta. Você está sensacional nas perguntas. Parabéns. É muito legal isso. A gente está muito à vontade. Eu estou muito à vontade, tá? Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, porque são perguntas que são importantes que as pessoas saibam, sabe? Não é uma questão do que só veio na hora do dia da prova. Existe toda uma trajetória, umas madrugadas e madrugadas a fundo de treinamentos que ninguém está vendo. Mas, assim, requer uma dedicação, lógico. Eu hoje sou solteira, me dedico a isso e mesmo assim não é fácil. Mas a grande maioria, vamos falar da maioria que vive o triatlo, é casado, tem família, tem trabalhos à parte e vivenciam um triatlo. Grandes campeões hoje, Ana Augusta, que é uma campeã do lado feminino, ela tem 2 crianças, tem a Lu lá de Niterói também, sensacional, campeã, braba pra caramba, tem 3 crianças pequenas. Nossa. Então, assim, não há desculpas. Quando eu vejo isso, eu falo assim, caramba, vamos lá, porque conciliar tudo isso é uma dedicação enorme. E hoje, o triatlo também te dá a autonomia de você treinar em casa, num rolo que a gente chama, que é um equipamento onde você coloca a sua bike. Isso te facilita no seu treinamento por causa de horário, então fica flexível os seus horários, turnos, mas mesmo assim, contudo, é uma rotina muito puxada. Tem que querer, tem que conciliar, tem que ter esposos e esposas compreensivos para ajudar um ao outro a fazer esse sonho acontecer, porque requer, são 3 modalidades, então você precisa treinar as 3 modalidades. Quem me dera se a gente já fosse bom em 2 e só tivesse que treinar uma, né? Mas não, a gente requer treinamento das 3 modalidades. Modalidades essas que requer equipamentos diferentes, então requer estruturas diferentes, então é uma dedicação. A gente tem que acordar muito cedo, porque o trânsito também não favorece. Esse é outro ponto depois para a gente entrar, questão da segurança, da conscientização dos cidadãos para entender a questão da bike como um todo. Hoje ainda existe um avanço, mas não 100%, a gente ainda vê acidentes, infelizmente, então a gente precisa acordar muito cedo para poder evitar de pegar o trânsito e aí manter nossa segurança ao chegar em casa. Então, se a gente tivesse, talvez, a gente já tem estudos e prefeitura mexendo nisso, mas uma área para esse treinamento acontecer poderia ser um pouco mais fácil. Mas, não tendo, a gente tem que se virar nessa rotina das madrugadas e também procurar dormir cedo, que é uma dificuldade para muitos também, que tem família, criança. Enfim, lidar com essas questões aí. Você está falando das dificuldades, né, de todos os empecilhos. Um atleta profissional de triatlo, sim, além da recompensa de saúde mental, qual é a recompensa que você consegue através de um campeonato de triatlo reconhecido, assim, um campeonato de difícil acesso? E essa recompensa, ela é suficiente para vocês? Vamos lá, essa é uma pergunta bem polêmica, hein, André? Voltando lá na minha mãe. Voltando lá na minha mãe fala assim, minha filha, eu não entendo, você vai, ganha, e não volta sem um dinheirinho para casa? Não sei se é esse título que você perguntou da questão da recompensa em dinheiro ou recompensa num todo, mas já pegando esse gancho, as provas de triatlo, na verdade, a gente paga para participar, né? Tanto os atletas amadores quanto os profissionais também. Recompensas não existem em dinheiro. Até então, eu nunca vi provas pagarem por quem ganhou ou não. Lógico, recompensas maiores de visibilidade, de patrocínios, sem dúvida. São pessoas que, quando chegam no pódio, são vistas de uma outra forma e, com certeza, abrem os caminhos, abrem as portas e fica tudo mais fácil. Uma bike que é 100 mil, talvez você ganhe por um patrocinador. Então, são essas recompensas. Mas o triatlo em si não é um esporte que gera dinheiro para o atleta. Sim. Como viver do triatlo, então? É até uma pergunta que eu até mesmo me faço. Porque para a gente viver do triatlo nos resultados de prova, a gente não recebe por isso, né? Na verdade, a gente paga por isso. E as inscrições são caras. São caras. E essas empresas que organizam esses eventos, o que eles prometem para vocês para um futuro? Existe alguma troca de ideia entre as empresas
organizadoras e os atletas? Na verdade não chega muito essas informações para a gente, mas a gente está tendo a oportunidade de estar fazendo parte do grupo da FETERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro, e a gente acaba tendo algumas conversas e ouvindo algumas coisas que fazem parte dessa busca desse crescimento do triatlo. Acho que as promessas que eles têm buscado para a gente é trazer algo mais acessível, algo que todo mundo possa participar, algo que possa fazer parte da nossa vida, mas promessas é manter o esporte ativo, manter o esporte sendo vivo, né, na nossa realidade, sim. Acessível a todos, e que hoje em dia eu fico muito feliz em ver assim, como mudou, como foi bacana, inclusive aqui em Macaé, Maribel, mandar um beijão para ela se ela estiver assistindo, lá do Rio de Janeiro, é uma freira, e é muito bacana sempre relatar essa história, né, dela, porque é alguém que tem um cargo, né, uma freira, alguém diferente assim do nosso costume, e pratica o triatlo. Que então, legal. As promessas, acho que é isso, é tornar o triatlo acessível a todos, né? E, de fato, com certeza, buscar cada vez mais melhorar, e quem sabe a gente não ter aí remunerações, né? Busca por esse lado também do dinheiro, que também é importante, a gente não pode deixar de falar isso, né? Ana Lídia, algumas pessoas estão participando aqui no chat. Ah, que legal. Beijo a todos. O Luciano fez uma pergunta aqui. Dilo, pergunta se ela já foi perseguida por cachorro quando estava treinando de bike. Não, porque eu já fui perseguido por cachorro, inclusive eu achei que eram cachorros da SWAT, que eles eram tão bem treinados assim, e que eu cheguei a cair de bicicleta, não me machuquei. Mas, assim, rola isso de cachorro? Já fui derrubado também por cachorros. Como que é o nome dele? Luciano. Luciano, um grande abraço para você. Obrigada por participar com a gente aí do podcast. Claro, sem dúvida, né? Quem anda de bike sempre passa por isso. O perigoso pra gente que tá em treinamento é que a gente anda clipado. O que seria isso, né? Pra quem não conhece, a gente tem uma sapatilha, a gente clipa na bike e fica ali... não sai, né? Então, quando vem uma questão de um cachorro muito rápido, ou qualquer animal, ali a gente faz nossos treinamentos aqui em Cantagalo, tem muito cachorro, muito cachorro. Então, assim, a gente vai sinalizando um para o outro, mas, é doideira. Já assim, a gente passa por essas situações aí, mas fazem parte. Agora, com a experiência, a gente vai fazendo, tendo a malandragem um pouco de tirar o pé do clipe, se a gente conseguir visualizar um animal, mas muitas das vezes, né, infelizmente, a gente acaba não conseguindo e acaba vindo a queda. Inclusive, tem capivara, tem de tudo, gente. Tem capivara. A capivara corre também atrás? Capivara, não sei, mas ela aparece do nada. Ela aparece ali na lagoa, no habitat dela, né? Enfim, e acaba que... Brincadeiras aí só para descontrair. Obrigada aí, Luciano. E a Fernanda também está perguntando, assim, qual foi, assim, o seu melhor resultado em campeonato, assim? Foi, de fato, em Maceió. Foi a minha melhor prova, embora não tenha sido a minha melhor natação, que é engraçado isso, o triatlo te traz essas questões para você avaliar. Não foi a minha melhor natação, eu saí... Assim, é um esporte individual, né? Você tá ali competindo, tal, e aí você passa pela corrida, pela natação, e muita coisa passa pela sua cabeça, né? Nesse momento de concentração, tem alguma coisa que te ajuda, algum tipo de pensamento, de algo motivacional que você guarda com você, que te ajuda nesses momentos, assim? Elídia, vamos lá, Elídia, exatamente essa é a diferença que a gente tem que ter, e é o que eu busco trazer comigo como atleta, como pessoa, que é, de fato, a gente ter o equilíbrio emocional, que eu costumo dizer que é a cabeça forte, corpo duro. Eu tenho um bordão que, rapidinho, abrindo um parênteses, lá na maratona, foi muito gratificante. Eu recebi muitas mensagens depois no meu Instagram, de pessoas dizendo assim, eu corri com você o tempo todo, que eu lembro de você falando cabeça forte, porque é aquilo que nos move, a nossa mente nos conduz. As dores físicas vão vir, mas se a nossa mente estiver forte, a gente vai conseguir fechar. Então, assim, Lídia, lógico que tem,
Eu sou humana, eu costumo dizer isso no meu Instagram, quem me segue sabe, todos os dias eu falo assim, gente, olha, eu sou gente que nem vocês, a diferença é como que eu coloco isso pra mim. Então eu tento ir pra cima, vou pra cima com tudo, cabeça forte, focada ali, com muita alegria, com muita energia, gratidão. São todas as frases que eu busco pra mim colocar em prática com um sorriso, porque realmente é uma grande responsabilidade. Não é fácil, mas eu acho que é só a gente ter a cabeça forte de fato que a gente consegue. Beijão, Elídia. Obrigada, viu? O papo tá tão bom que o tempo tá voando e a gente nem tá percebendo. Poxa, então, pensei que não fosse acabar mais. Vamos entrar num assunto aqui que tá todo mundo interessado, que você levou Macaé pro mundo. É isso, vamos pro Mundial, então, Andrezão. Vamos falar disso aí. Conta mais sobre o Mundial aí, Falando como é que funciona em Mundial, isso? então, oficialmente, primeira mão, aqui, ó, até uma sacolinha do meu patrocinador também, ó, Casa Mineira, loja de esporte, porque é uma coisa que eu falo de Luiz Andrezão, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, não importa o tamanho do apoio, o importante é a gente ter apoio. Então, ó, oficialmente... minha roupa do Mundial tá aqui, chegou hoje do Rio de Janeiro. Olha só, que primeira maneiro. mão pra vocês, Primeira ó. mão, galera, bota a olha música aí do Brasil, gente. É o Brasil. Brasil. Aí, ó. Primeira Que bacana. mão. Que legal, Pra qual né? câmera essa aqui? E aqui a gente carrega, a roupa oficial, né? E você tá vendo hoje também Tô junto vendo com a gente. hoje. E a gente carrega um modelo padrão da seleção brasileira, né? Então aqui entra o meu sobrenome, né? Então dando pra ver. Mostra lá na câmera ali. Isso aqui. Carneiro. Brasil. Carneiro pro mundo, Brasil. E aqui a gente carrega alguns patrocinadores de peso que a gente tem. Prefeitura Municipal de Macaé, Hortus, New Bike, entre tantos outros, Estúdios da Coluna, enfim. Comentaram aqui, que linda. Vai ficar lindo. E eu tô muito feliz a gente vivenciar que isso aqui é um marco para minha vida, um marco para a cidade, um marco para todos que nos cercam, e é uma grande responsabilidade, é um manto de fato, que muito suor, muita renúncia, dedicação. Então é isso, vamos para a Alemanha. Estou muito feliz em representar o Brasil, nossa cidade, e vou dar o meu melhor, com certeza. E é isso. Maravilha. Ana Lídia, e assim, quem estiver vendo, ou quem quiser, ou for ver no YouTube, e for um empresário de Macaé, e fala assim, pô, eu quero entrar nessa, quero investir, achei legal a Ana Lídia, acredito nela. Bacana, Dilo. Como que ele pode te ajudar? Como que as pessoas podem te ajudar nessa caminhada? Eu agradeço essa oportunidade e esse tema tão delicado quando a gente fala de investimento, né? Porque falar de investimento é algo muito delicado quando a gente coloca essas questões financeiras, né? Mas é importante que todos saibam que viver do esporte é viver uma paixão que muitas das vezes não temos investimentos remunerados para que a gente viva disso. Mas para viver, a gente tem que ter tênis, manutenções, roupas e se dedicar. Então isso requer dinheiro, sem dinheiro a gente não tem. Sim. Então agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso. Lá no meu Instagram, lá na minha bio tem o Linktree, tem lá meu contato comercial, vocês podem entrar lá, fazer contato comigo, vai falar diretamente comigo, a gente vai conversar e ver o que eu posso ajudar também contra essa contrapartida, porque eu gosto muito também de ter essa contrapartida. Eu também tenho esse lado influência, eu gosto de falar, divulgar os locais, então nada é só vem a nós. Eu acho que a gente tem sempre que contribuir com o que a gente pode. Então, todas essas pessoas que hoje me ajudam, de certa forma, eu faço, vou lá na loja, divulgo, trago comigo, porque acho que a gente soma força juntos. Então, você que está me ouvindo, quiser contribuir, ajudar para esse sonho ser realizado, participe, entre em contato comigo, contribua, que vai valer a pena. Acho que talvez você tenha um sonho para realizar, eu possa ser um canal para trazer esse sonho para sua vida ou para sua empresa, e também, né, poder mostrar para o mundo, né, pessoas que estejam abertas a incentivar e apoiar o esporte. Acho que é um meio muito bacana, e não só nisso, né, Dilo? Eu tô fazendo rifa, eu tô, assim, correndo atrás mesmo, porque eu costumo dizer assim, o sonho é meu, eu preciso fazer isso, mas sozinho eu não chego. Uma passagem é cara, tudo é caro, despachar bike é cara, eu tô indo com a bike que não é minha, porque nessa modalidade é uma bike que é diferente da minha, então, assim, tem muita coisa envolvida, e para um sonho ser realizado, a gente precisa estar junto, numa só corrente, numa força.
Então, gente, vamos ajudar, vamos ter orgulho, né? Acredito assim, eu estou tendo essa oportunidade, mas estou sendo um canal para levar isso aí até a Alemanha, né? Gente. Então, Ana Lídia, assim, você falou uma hora sobre legado e, inclusive, na nossa outra entrevista aqui, nós falamos muito sobre propósito. Sim. E você está falando que o sonho é seu, mas, assim, você, assim, com a capacidade de comunicação que você tem, com a forma espontânea que você transmite, assim, os seus conhecimentos, você pode, assim, influenciar tantas pessoas, você pode ser um canal para mudar e para transformar a vida de tanta gente, que esse sonho que é seu pode, sim, ser o sonho de muitas pessoas, sabe? Talvez de não chegar na Alemanha, mas de mudar a sua vida, o seu estilo de vida, de mudar os seus hábitos. Então, assim, esse investimento parece que é em uma pessoa só, mas não. Ela pode ser um investimento que não tem limite, porque você pode atingir tanta gente, tantas pessoas, e quando você falou de legado, esse é o seu legado? Se você acredita que, assim, que Deus te separou para isso aqui, Ana Lídia, ó, tô te dando essa missão. Ai, Dilo, tô até arrepiada, porque assim, Deus vai confirmando nossos corações diariamente, né? Desde quando eu tomei essa decisão, não só por mim, mas de acordo com os propósitos de Deus para minha vida, eu tenho vivido essa experiência, né? E o meu legado, eu tenho certeza que entendam, não é o triatlo, não é de fato isso tudo aqui é um complemento para o meu legado. Eu acredito que eu posso fazer tanta coisa através desse propósito, influenciar pessoas, mostrando que todo mundo é capaz de realizar o seu sonho, de correr atrás, de chegar aonde você deseja. Você é o seu maior investimento, só você pode fazer por você. Eu tenho essa frase também comigo, motivar as pessoas através do que hoje eu vivo com o triatlo, que foi a oportunidade que Deus me deu através do esporte, mas hoje é o triatlo, mas não vai ficar só nisso. Eu quero criar para as pessoas condições de todo mundo ter acesso a cuidar de si, ter saúde, bem-estar. Não precisa de ir lá para a Alemanha, você pode começar aqui, como eu te disse, eu criei esse desafio para que juntos pudéssemos criar uma conexão de propósitos, uma corrente, para que a gente pudesse chegar juntos, vocês daqui e eu de lá, cada um no seu propósito. O meu hoje é a Alemanha, o seu pode ser sair do sofá, dar o primeiro passo, não sei, trazer um sentido para a sua vida de uma outra forma, através da atividade física, né, Andrezão? Com certeza. Que bacana. Ai, que a gente vai ficar falando legal aqui para sempre, esses assuntos que são, de fato, motivadores, agregadores. E enquanto a gente não entender que o nosso maior investimento é a nossa saúde, a nossa vida, a gente vai continuar fazendo escolhas erradas. Talvez a gente vai fazer escolhas por refeições caras, por comidas caras, restaurantes, que não é errado, acho que é muito bacana também. Ontem eu tive o privilégio de fazer uma gravação na Academia Equipe Atlética também, que é a academia de apoio sem propagandas, mas que também está comigo, falar sobre investimento. Investimento é isso, quanto você investe em você? Qual é o valor da sua vida? Acho que são essas perguntas que ficam para você que está assistindo a gente. Quanto vale a sua vida? Eu acho que não tem preço, né? Então, você falou de alguns cuidados com a saúde, e só para a gente finalizar, eu acho que muitas pessoas que talvez estejam assistindo, elas têm curiosidade em saber se você tem cuidado, assim, com a sua alimentação, se eu prefiro evitar isso, já que eu sou atleta tal, e estou muito preocupado com a minha performance. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Assim, você tem alguma... Sim, lógico que eu acredito que você tem a sua suplementação, sim, que você tem todos os cuidados, mas assim, tem cuidados na parte de alimentação que assim, você poderia... Isso é muito bacana, doutor Dilo, ainda mais você que está entrando também nessa área, né? Acho que a gente vai ter que fazer outro para a gente podcast. Poder abrir mais. Vocês querem o galerinha de volta? Vota aí, gente, vota que a gente volta. Gente, coloca aí nos comentários se vocês querem galerinha de volta aqui. Isso, pelo amor de Deus, fala que sim, gente. Cara, isso é um tema maravilhoso, eu amo, sou apaixonada de falar também, porque a alimentação, ela tem que andar com a atividade física. Não tem condição de, se você for um atleta e você não tiver
uma alimentação regrada, saudável, porque é através do alimento que vai te dar nutrientes, e você sabe muito bem disso, para que a gente consiga realizar tudo que a gente precisa. E vou te falar, hoje em dia, eles estão batendo muito também, que não era uma realidade do triatlo, a questão do doping também, só para trazer também um pouco desse tema que é novo. O esporte do triatlo não tinha esse formato, mas hoje em dia estão batendo, vai começar a apertar. E cada vez mais a alimentação, ela tem um poder de ser natural. Ela já tem os seus próprios benefícios por si só, né? Então, hoje em dia a minha alimentação é basicamente arroz, feijão mesmo, arroz, feijão. Lógico, com a quantidade devida para minha performance, de acordo com o que eu preciso atingir, que o triatlo é um esporte que precisa ser leve. Então, quem me conheceu um pouquinho aí sabe que, como eu vim do CrossFit também, eu era um pouco mais forte, tipo o Andrezão, assim, um braço pá, cheio de veia. Mas é só batata doce. E isso é importante dizer. Mas o triatlo requer um outro tipo de estilo de corpo, né? Para que a gente possa... Então, eu precisei emagrecer um pouco, manter a massa, que é difícil, mas emagrecer um pouco na questão da gordura, ficar com o rostinho um pouquinho mais fino, para que a gente pudesse performar. Então, a alimentação é totalmente importante, suplementação, ter bons médicos, ter uma equipe que te acompanhe. Se você não tem toda essa estrutura, faça o básico. Procure um nutricionista, que é a porta de entrada para o sucesso da sua alimentação, não só no esporte, mas na sua vida, né? Condicione a ter uma qualidade de vida, começar pela sua saúde. Ah, mas eu gosto... Não tem problema, você pode comer a sua pizza, eu também tenho parcerias de pizza, amo pizza... Eu sou normal, amo doce. Quando eu tô naqueles meus momentos de mulher na TPM, fico louca com doce. E tá tudo bem, vamos lá comer, acabou, pá. Mas a sua rotina lá tem que ser saudável. Você tem que procurar receber. Porque pensa, nós somos aquilo que colocamos pra dentro. Se a gente colocar o tempo todo coisas ruins, o que vai ser da gente? É só a gente pensar sobre isso. Toda vez que você for lá comer algo rotineiro que não te faça bem ou que não é legal, você pensa, o que eu tô construindo aqui dentro de mim? O que eu tô botando aqui para dentro? O que isso vai sair? E hoje em dia, né, os cuidados, cada vez mais as doenças, como o câncer, coisas cada vez mais em pessoas mais novas, justamente porque a alimentação tem ficado um pouco, né? A gente vê os adolescentes, crianças. Então, esse é o nosso papel, influenciar para o positivo, atividade física, alimentação, ser normal, ser ativo. Apenas isso, ser leve, de verdade, né? Não precisa de muito, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é, você ser uma pessoa saudável. Porque você é atleta, não é isso não, porque eu busquei isso para minha vida. Eu quero longevidade, eu quero chegar lá, velhinha, com condições, né, de levantar, sentar, de brincar, enfim. E não chegar, para que chegar com 100 anos sem condição nenhuma de fazer nada, né? Eu, rapidinho para encerrar, que nosso tempo está apertado, eu vi uma maratonista de 70 e poucos anos dizendo assim, eu prefiro muito mais investir em tênis do que em farmácia. Então, olha que lindo, fica aí tantas coisas bacanas. Essa frase é forte. Que se não te arrepia, como me arrepia falar disso, então você ainda precisa... Para finalizar, Ana Lídia, qual o seu maior sonho? Só pra gente fechar aqui o podcast. Eita ferro, eu acho que o Tenta fazer um resumo aí pra gente. Eu acho que meu maior sonho é de fato aquilo, construir um legado que eu consiga ser reconhecida, assim, alcançar tantas pessoas em prol de mostrar que a atividade física vale muito mais do que qualquer outra escolha, fazer essas pessoas acreditarem em si mesma. Eu acho que é isso. Meu maior sonho é conseguir atingir a vida das pessoas positivamente. Seu estilo de vida seja uma mensagem, né? Exatamente. Que legal. Que eu consiga chegar a lugares grandes para que eu consiga ajudar pessoas. E se de fato esse for o propósito, eu estou no caminho. E vou fazer de tudo para conseguir cada dia. Que legal. Ana Lídia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Meu Deus, muito obrigada. Você engrandeceu muito esse programa, esse podcast. Eu acho que todo mundo adorou. Eu adorei estar aqui com você. Ah, que bom, fico muito feliz. Você é uma simpatia e assim, gostaria muito de ter um segundo tempo. Eu também. Fica aí, votem. Assim, a galera já botou aqui. Aí, ó. Opa. Espero que seja positivo, hein? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Parabéns pela sua trajetória tão bonita. Obrigada. Pelo exemplo de vida que você está transmitindo para as pessoas que estão te acompanhando. Essa mensagem tão bonita que você
e esse propósito que eu entendo que Deus preparou para você transmitir para as pessoas. Então, sou muito grato pela sua participação. E, André, aqui a gente sempre tem um negócio, né? Subiu no pódio, não volta de mão vazia. É isso aí. Não pode. Não tem que ter a medalha. Tem que ter alguma coisa, uma recompensa. Primeiro aqui, vamos assinar aqui. Coisa boa. Certificado de participação. Ó, galerinha, votem aí ou deixem aí a mensagem para vocês ganharem a viseira. Lembrando, aproveitando esse gancho aqui, ó, todas essas questões do galerinha a gente encontra lá no Instagram. Aqui, Ana Lídia, você recebe aqui. O certificado fala o seguinte, ó. Parabenizamos a Ana Lídia por sua contribuição no podcast, compartilhando sua experiência e conhecimento como atleta. Sua participação demonstra o seu compromisso com o esporte e o seu desejo de inspirar outros. Que lindo, parabéns. Gente, que honra. Aí, ó, subir no pódio. Isso aí. Aqui a nossa camisa. Presentinho. Coisa boa. Aqui a caneca do nosso podcast. Olha. Para tomar o pré-treino de manhã. A canequinha. Muito bacana. Aí tá melhor do que hoje. Opa, ó a polêmica de novo. Que bacana, muito legal, gente. Coisa linda. E aqui esse gift card meu, que depois eu vou conversar com você. Olha, Dr. Dilo, Medicina e Nutrologia Esportiva. Gente, isso aqui é fundamental para uma vida de sucesso. Então, não vou indicar quem aqui. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Não vai ter nenhum Muito obrigado a todos vocês que participaram. Valeu, foi um prazer. Até a próxima. Dilo, valeu. 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 Tchau.